a graça, a paz de Cristo Jesus para você e para sua família. Você crê que a palavra de Deus, as promessas dele, se cumprem na sua vida? Eu creio. Eu creio e espero no Senhor. É um tempo onde a nossa fé está sendo avivada dia após dia, onde a nossa confiança, a nossa esperança está firmada no amor maior, na excelência do amor, que é Deus, que tem promessas para nós e se cumpre. Lembre que o Senhor, ele diz que em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que Deus lhe promete? O que Deus lhe falou, lhe prometeu, lhe preparou, foi Ele que fez. Aguarde no Senhor. Tenha esperança e renove essa esperança, porque é Ele quem alimenta a nossa fé e a nossa esperança. E nós não precisamos nos preocupar com as adversidades, nós precisamos apenas crer, confiar que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Em Ezequiel 22, aliás, do capítulo 12, do verso de 23 a 25, vai dizer assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas diz-lhes, chegaram os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias a casa falarei uma palavra e a cumprirei. A palavra do Senhor, ela se cumpre. O Senhor, ele é zeloso, ele é cuidadoso com a sua palavra, para que, além de se cumprir a palavra, ele guarde aquele que leva a palavra, aquele que espera, né, tem esperança na palavra do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, ele é a palavra viva, ele é o verbo que se fez carne. Então, há para mim e para você uma esperança que se renova quando nós cremos nesse Deus de amor, nesse Deus de poder que nos resgatou, nos restaurou e mudou a nossa história. Esse período em que nós vivemos, nós estamos falando sobre a excelência do amor, porque cremos que Deus abençoa os relacionamentos. É Ele que une o homem e a mulher, que faz brotar, faz gerar o cuidado relacional, não é? O companheirismo relacional, que faz com que duas pessoas se unam em amor, se unam com um projeto, um propósito que não vem da pessoa, não vem de nós, mas vem de Deus primeiramente. Então eu quero lembrar de 1 Coríntios 13, mas não só sobre esse valor do amor que é cultivado entre um casal de namorado, um casal de noivo, um casal casado. Lembre que há uma raiz, há uma essência, há um início, e o início é Deus. Deus é amor. O que diz a palavra em 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, é que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ou o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o amor, Deus que é amor, o amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso.
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece e não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lá no verso 13 vai dizer: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Por que é o maior? Porque vem da nossa essência, vem da nossa origem, vem do Deus Criador, que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos lava, que nos orienta, que nos dá um direcionamento. E Ele nos dá para que a gente o represente nessa terra. A vida 2 é uma representação, é um projeto de Deus, é um propósito de Deus, onde a gente pode, nesse tempo presente, no nosso passado e no nosso futuro, agradecer a Deus por termos alguém para amar, para cuidar, alguém que nos ame, que cuide de nós e que construa juntos uma história, essa excelência do amor. Essa excelência, eu costumo orar e lembrar, olhando para esse texto, que é o amor que vem da essência de Deus, que nos ensina a viver esse amor que liberta, esse amor que aprova e que é aprovado por Deus, e aprova e une e é aprovado entre os dois seres relacionais, o homem e a mulher, na etapa que for, na juventude, na vida adulta, numa vida madura. É esse amor quem vai unir o companheirismo, unir os objetivos, unir os sonhos, unir a vontade de viver, de se cuidar na saúde relacional, na saúde emocional, na saúde espiritual do casal, para que a família também seja saudável, como é o casal. E lembrando que há uma conexão com Deus. Essa conexão é onde nós ligamos, nós conectamos na terra e no céu, nós conectamos a excelência da presença de Deus através do amor que une o casal, que leva um casal a pedir perdão, a perdoar, a viver debaixo da obediência. E aqui esse amor que Deus faz essa comparação com o amor do casamento, o amor de um casal casado. Esse amor também é para com Ele. Nós devemos amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. O primeiro e maior amor é o amor excelente. É o amor que você agradece a Deus, que você adora a Deus. E esse amor relacional entre seres, criaturas que se transformaram em seres como filhos de um Deus Criador, é esse amor que nós honramos a Ele, somos cuidados por Ele e nos capacita a amarmos alguém com três grandes marcas. A marca da libertação, porque amar ou o amor também é libertar pessoas. É libertar porque você começa a sofrer por alguém, por isso que o amor tudo sofre. Porque você começa a sentir as dores de alguém, mas também começa a celebrar as alegrias desse alguém. É um amor que faz o bem e se alegra com as conquistas um do outro. Por isso que não é um amor invejoso, é um amor que constrói juntos. Essa marca de libertar é uma marca do amor que vem de Deus e é evidenciado no relacionamento, tanto entre duas pessoas que se amam, como também em relação ao amor que Deus tem por nós. O amor dele por nós liberta-nos. E o amor que nós evidenciamos por Deus também nos liberta para nós vivermos um dia após outro, não olhando para as adversidades, mas construindo a confiança e a fé em Deus, ficando mais e mais fortalecidos no Senhor. A segunda marca desse amor, que para mim é um amor que liberta, que protege, é o amor que salva. Deus nos amou primeiro para nos salvar.
dos nossos próprios erros, da separação que existia primeiramente com Ele. E quando nós amamos alguém e permitimos que alguém nos ame e sacrificamos áreas da nossa vida, sofremos por alguém, fazemos o bem a alguém, o que acontece é que esse amor passa a salvar, não é? O casal que agora eram dois, não é? Quando casa se torna um. Então, esse amor é um amor que busca viver e honrar quem ama com a verdade, quem ama com o sentido de libertar, liberar, palavras de motivação, palavras de afirmação, que venha levantar alguém que está ao seu lado. A vida a dois, do namoro, noivado ao casamento, ele é libertador, mas ele também salva. Porque quando alguém está se sentindo fraco, o outro vem e levanta. Quando nós somos um só, quando já casamos, aqui vocês podem lembrar que quando um está frágil, o outro levanta. Um, muitas vezes, está precisando ser fortalecido, o outro está forte e pode levantar. Isso também é um ensinamento do amor maior, da essência do amor, que é Deus em nós. Por isso que o amor salva, por isso que o amor liberta, por isso que quando nós temos um companheirismo por alguém, quando esperamos, suportamos, não é? Quando nós aprendemos a perdoar esse alguém, perdoar os seus erros, assim como nós fomos perdoados por Deus, nós aprendemos o que é o amor, vivendo esse amor. É o amor que não é só por palavras ou por atitudes, mas é um amor que sente o que o outro sente, que pensa como o outro pensa, que se coloca no lugar dele e constrói a história ao lado de alguém que Deus nos deu e que nós pedimos ao Senhor e Ele ouviu a nossa vontade, o desejo do nosso coração. Mas esse amor que vem de Deus e que coroa, não é, a nossa história, que traz um sentido maior para vivermos, não é, casados, para vivermos como namorados, como noivos e como casais casados, é o amor que permanece. Lembre que a palavra vai nos ensinar que a esperança, a fé, a esperança e o amor, o maior deste é o amor. Por quê? Porque só o amor permanece. Há momentos de perdas, há momentos de tristeza, há momentos de alegrias, de conquistas, de celebração, mas o que permanece, o que sustenta a relação, a vida a dois, a vida, o companheirismo, é a presença de Deus. E Deus é amor. Por isso que possa acontecer o que acontecer, quando nós amamos, quando nós desejamos viver o que primeiro recebemos de Deus, que é o amor traz um fortalecimento que faz com que nós permaneçamos. O amor permanece e nos une por anos, por décadas, para vivermos o melhor de Deus, que Deus nos deu, que eu costumo sempre dizer, é a recompensa que Deus nos dá. Viver ao lado de alguém é uma recompensa. Por isso que nós o abençoamos, quem está ao nosso lado. Por isso que nós agradecemos a Deus, porque não é só uma arte viver ao lado de alguém. É literalmente você amar e viver a presença de Deus, compartilhando a vida a dois. Uma vida compartilhada em amor, ela vai fazer bem para toda a sua família, para toda a minha família, porque o amor é quem fortalece e permanece sustentando de geração a geração os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, as nossas netas, e assim vai de geração em geração, lembrando que o que une a nossa casa família, o nosso casamento, os nossos filhos a Deus é o amor. E o que une cada um na família é o amor. Sabe, muitas pessoas passam por nossa vida, mas quem nos ama nunca passa. Estará sempre em nossas memórias, sempre haverá um contato. Então Deus, do mesmo jeito, nunca nos esqueceu e nunca nos esquecerá, porque Ele nos ama. E porque nós o amamos, nós somos capacitados
para amar alguém, para amar as pessoas, os familiares, os amigos e as amigas. Mas o amor excelente é amor que Deus olha para nós do seu trono da graça e gera no coração daquele que o ama, para amar alguém e para viver uma vida a dois. Que a excelência do amor permaneça em nosso coração, como casais casados, casais de noivos, casais de namorados, pessoas que trabalham em ambientes de trabalho, em ambientes profissionais, em instituições, pessoas que se movimentam e se relacionam em meio aos seus parentes, às suas famílias, aos seus familiares, onde o amor possa nos unir e nos capacitar a perdoar, a viver, a recomeçar e a valorizar, lembrando que o que permanece é o amor. E se desejamos permanecer vivendo em paz, em alegria, com fé, com esperança, só há uma palavra que vai nos unir a Deus e a quem nós amamos, e a quem nos ama é o amor. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vale a pena amar.